Falar sobre o processo de execução não é falar sobre um tema dos mais fáceis, tampouco falar sobre um tema dos mais difíceis, mas é falar sobre um tema que é complicado. É complicado porque falar sobre a execução é falar sobre realização, é falar sobre a satisfação. É muito bonito, muito gostoso, eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula, principalmente quando eu entro para dar aula nos quartos anos, em que o aluno vem, desde o primeiro ano, ele vem entendendo, compreendendo e estudando a lógica do processo. Então é aquela coisa sempre encaixada, né? Poder judiciário, a jurisdição, a forma de provocação da jurisdição pela petição inicial, aí os pressupostos processuais de existência, validade, e aí todo aquele desenvolvimento do processo, a necessidade de convencer o juiz para que o juiz dê uma decisão final, uma sentença de mérito, que acolha o pedido, julgando procedente ou não esse pedido. Então, quando entra na temática recursal, o aluno quase que vai à loucura, porque ele começa a se embrenhar no fantástico mundo dos recursos, né? E recurso de apelação, e recurso de agravo, e todas as suas modalidades de agravo. E a hora que chega na execução, a coisa parece que inverte. Não é que inverte, mas a finalidade executiva é uma finalidade diferenciada do processo de conhecimento e que torna o processo de execução ou a execução diferenciada. Por que diferenciada? Qual que é o maior desejo do autor no processo de conhecimento? Seja declaratório, cunho condenatório ou cunho constitutivo. É convencer o juiz acerca da afirmação do seu direito. Para quê? Para ter a resposta do Poder Judiciário de que ele tem o direito e que, portanto, haja uma condenação, haja uma declaração e, portanto, se retire a crise de certeza, ou que aquela relação jurídica existente seja modificada, extinta, por alguma razão. Só que quando nós vamos ao plano da execução, nós não estamos naquele plano de cognição, de exaurimento de cognição ou de convencimento do juiz. A gente tem uma finalidade completamente invertida. Por quê? Eu não quero que o juiz, ou que o Poder Judiciário, por meio do seu juiz, propriamente dito, reconheça a existência do meu direito. O que eu pretendo, obviamente, é que aquele meu direito, já existente, por presunção legal, seja transformado em fato. Ou seja, eu já tenho o direito. Por que eu tenho o direito? Porque eu tenho um título executivo que decorre de opção legislativa, é o legislador que vai dizer o que é ou não título executivo, é ele que aumenta o rol de títulos executivos judiciais ou diminui, é ele que estipula que tipo de documento firmado pelas partes se encarta ali no artigo 585 ou em legislação extravagante e vai dizer que esses documentos tipificados em lei tem a característica de presumir a existência do direito. Então a finalidade executiva é uma realidade diferente. Por quê? Eu não quero direito, eu quero fato. Eu quero buscar exatamente a obrigação que foi inadimplida. E isso torna a execução diferente. Porque costuma-se dizer que a execução age no plano empírico. E só há execução quando há a invasão coativa do patrimônio do devedor e dali é retirado um bem ou algo que represente propriamente a obrigação que não foi cumprida. Então, para que o Estado possa invadir, tratando-se obviamente de execução pecuniária, a esfera patrimonial do devedor, há a necessidade de que esse processo, ou essa fase executiva, seja cercada de inúmeras garantias. E essas garantias todas que se tem no processo de execução, essas limitações políticas da execução, a raiz dela vem, obviamente, da Constituição Federal. Por quê? E por vir da Constituição Federal é que algumas questões serão discutidas aqui. Nós vamos, obviamente que em processo não dá para você chegar a uma decisão unânime ou uma posição unânime, mas dá efetivamente para que nós possamos discutir e ver tendências. E retrocessos. Retrocessos aonde? Nesse projeto do Código de Processo Civil que está aí em voga, estão todos discutindo, e na terça-feira nós tivemos a aprovação de uma emenda, né, do deputado, se eu não me engano, Nelson, eu vou recordar, do PTB, do Marqueselli,
que modificou o artigo 259 e inseriu um parágrafo único lá que vai tirar por completo a efetividade das execuções e decisões provisórias. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Voltando aqui, o que acontece? Se você pegar o foco da execução, que é a patrimonialidade, e que as limitações da execução advêm exclusivamente da Constituição Federal, você começa a compreender o fenômeno da execução. Por quê? Nós temos um artigo 6º na Constituição Federal que estabelece as garantias sociais. Garante saúde, educação, lazer, vestuário e moradia. Obviamente que naquela partezinha final deu uma derrapada, porque diz que tudo isso tem que ser garantido por um salário mínimo. É quase que uma heresia conseguir tudo isso com salário mínimo, salvo se fosse um salário mínimo de R$3.000. Talvez chegasse a isso, mas com esse nosso salário mínimo, acho que vai ser difícil cumprir essas garantias sociais. E o que isso tem a ver com a execução? Isso tem a ver exatamente com o artigo 649 do CPC. Por que com o artigo 649? Na medida em que a Constituição Federal, como garantia social, dá a moradia, automaticamente a norma infraconstitucional não pode retirar a moradia para efeito de satisfação de uma obrigação creditícia. O que faz, então? Torna impenhorável a única propriedade. Tá, Antônio, mas tem exceções? Tem exceções. O artigo 3º, o parágrafo único do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, estabelece as exceções a essa impenhorabilidade. Ótimo. Mas e o salário? O salário, a mesma origem. A origem do salário, ou seja, alguém consegue saúde, educação, lazer e vestuário sem o salário? Não. Razão pela qual o salário é impenhorável. Ou seja, a raiz é constitucional. Só que só tem salário quem trabalha. E a ideia de salário, quando estabelecida dentro do artigo 649, vinha exatamente de uma relação de emprego. Por quê? Quando você tem uma relação de trabalho que não disciplinada pela CLT, você ganha proventos, não é salário, né? Na ideia da concepção do CPC. Você tem proventos de qualquer natureza, que tem a mesma finalidade social lá do artigo 6º. Obviamente que os proventos também são impenhoráveis, mas só tem proventos e só tem salário aqueles que exercem um trabalho ou têm uma relação de emprego. Aqueles que não mais fazem isso têm aposentadoria, tem previdência. Nosso código é o código de uma época militar. Obviamente que pecúlio e soldo também tiveram que ficar reservados e garantidos com relação à sua impenhorabilidade. Perfeito. Essa é a razão do código. E aqui, a primeira preocupação. Por que a primeira preocupação? Vocês vão perceber que eu vou tentar conversar com vocês em problemas e tentativa de soluções. Por que isso? Para vocês entenderem a dinâmica da execução. Ora, vem o STJ e diz em um voto, à época dado pelo ministro Aldir Passarinho, que a penhora de um bem de família gera uma nulidade absoluta. E como nulidade absoluta que é, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Respondendo pelo regime das nulidades do CPC, aquele que deixar de alegar a nulidade pelas custas e despesas da alegação tardia. Mas, está aqui. Em contrapartida, o mesmo artigo 659, que estabelece as impenhorabilidades absolutas, diz que o salário também o é. Não diz? Só que, lá no artigo 655, coloca o quê? Que cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver, para falar nos autos, havendo o bloqueio das suas contas, ou a indisponibilidade dos seus ativos financeiros, comprovar que aquela quantia que foi bloqueada tem natureza salarial. Sob pena de, deixando
de fazer a alegação na primeira oportunidade, perder a proteção sobre aquele valor. Daí eu pergunto a vocês, um raciocínio raso. Qual a diferença para efeito de proteção do patrimônio? Por que que o bem de família pode ser alegado em qualquer tempo e grau e a qualquer momento? E por que que a penhora do salário fica sujeitada ao fenômeno da preclusão? Onde que está o raciocínio disso daqui? Onde que está a lógica? Ou é impenhorável, porque a raiz constitucional é absolutamente a mesma, artigo 6º da Constituição Federal, ou não é. Porque eu posso perfeitamente não ter o meu único bem de família. Mas eu posso depender do meu aluguel para fazer valer o meu direito à moradia, que não necessariamente é própria, mas alugada. Então, aquele salário que foi penhorado e que se deixou de fazer a comprovação da sua natureza na primeira oportunidade, perde a proteção legal. Seja para fazer valer o direito à moradia consagrado na Constituição, seja para fazer valer os outros direitos sociais também resguardados pela Constituição. E mais, todos resguardados pelo mesmíssimo artigo. Mas o que acontece? Por essa linha de pensamento que veio do ministro Aldir Passarinho, o que aconteceu? Ele entendeu, e os livros de doutrina acabam por repetir isso, que o bem de família é um bem fora do comércio. E se ele é um bem fora do comércio, ele é um bem inalienável. E por ser um bem inalienável, ele não pode ser objeto de penhora. Porque a lei, o Código de Processo Civil, estabelece de maneira clara que apenas são penhoráveis os bens alienáveis. Por óbvio, nem poderia ser diferente, porque a finalidade da penhora qual que é? Gravar um bem do devedor, tornando-o sujeitado aos efeitos da execução e expropriar, vender para satisfazer a obrigação. Então, veja que situação que se cria. A raiz é absolutamente a mesma, mas qual que é a posição do Poder Judiciário? A proteção que se tem e a nulidade absoluta apenas recai sobre o bem de família, não sobre o salário. Não se alegou na primeira oportunidade, não se poderá mais alegar. A questão dos depósitos efetuados em caderneta de poupança com valor até 40 salários mínimos. O artigo 649 do CPC, da mesma forma, disciplina a impenhorabilidade desses valores, mas desde que seja com a limitação de 40 salários. Até aí, tudo bem. Mas o Código faz uma menção a que esse valor deve estar depositado em caderneta de poupança. E aí surge um problema prático. Isso é interessante, porque por mais que a gente fique no plano teórico da execução, todas as questões são eminentemente práticas. Por quê? Você só vai ver o problema quando houver a invasão do patrimônio. Resultado, a pergunta que se tem, a discussão que se faz em âmbito de doutrina e de jurisprudência. E se eu tiver uma quantia equivalente a esse teto legal estabelecido pelo legislador, 40 salários, ou mais, ou menos, desculpem, ou a soma dos dois, eu posso ter 20 em uma conta e 20 salários em outra. Mas a pergunta que se faz é, se o devedor tiver esta quantia, mas depositada, custodiada, aplicada em outra ou em outro tipo de aplicação que não a poupança,
ele perde a proteção legal? Eu não quero colocar meu dinheiro na poupança, não está rendendo nada. Eu prefiro, obviamente, depositar num CDB, fazer um CDI, comprar uma letra do crédito agrário no Banco do Brasil, vincular 2 anos a operação e ter uma rentabilidade melhor, ou fazer um derivativo, um fundo de ações ali com lastro, qualquer coisa, mas o valor de 40 salários mínimos. Eu perdi a proteção legal? Ou seja, essa quantia a que o legislador se referiu como necessária a que o devedor possa ter uma existência ou uma sobrevivência digna, perde a proteção legal? A posição que se tem na doutrina, quase que majoritária, só não é majoritária porque há outros autores e não o único autor que diz em sentido contrário, é no sentido de que essas regras são normas de exceção. E por se tratarem de normas de exceção, devem ser interpretadas restritivamente, não admitindo, portanto, interpretação ou ampliação do rol. Se o legislador disse caderneta de poupança, a proteção legal está na caderneta de poupança. Para mim, esse tipo de interpretação está absolutamente coerente e correta. Agora, nós não podemos ir adiante como alguns outros autores, e isso já tem reflexo em julgados, acabam por fazer, dizendo o quê? Que esta proteção dada pelo legislador infraconstitucional se deu com a finalidade de estimular os depósitos em caderneta de poupança. Por quê? Porque são os valores depositados em caderneta de poupança que acabam por financiar projetos sociais. Ou seja, de onde vem o dinheiro para financiamento de empreendimentos imobiliários? Então, tudo bem, quer interpretar como norma de exceção? Perfeito, mas não estender além disso. Me parece que essa situação, no plano doutrinário, comporta as duas formas de interpretação. O que o legislador, em verdade, quis não foi proteger o fundo social da caderneta de poupança, mas garantir ao devedor ou a qualquer cidadão que, num momento de extrema urgência e de necessidade, ele tenha recursos mínimos para poder fazer frente às suas necessidades essenciais. E elegeu um valor, 40 salários mínimos. Não querendo dizer que tenha necessariamente que ficar em caderneta de poupança. Isso é uma interpretação absolutamente defensável no plano doutrinário. Por quê? Em sede de jurisprudência, o STJ ainda não se manifestou de maneira firme sobre a questão. Porém, nos tribunais locais, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, já tem a sua posição firmada no sentido de que a interpretação é literal e não admite ampliação. Ou seja, só tem proteção legal esta quantia se e somente se estiver depositada em caderneta de poupança. Caso contrário, ela vai ficar à mercê de atos de execução para a satisfação da obrigação. Tranquilo? Então, seguindo aqui, nós tivemos uma reformulação também, no âmbito da execução, de extrema valia. Por que de extrema valia? Nós colhemos a experiência da execução fiscal e, por óbvio, também da execução trabalhista. Qual experiência? A de retirar, como regra, a avaliação dos bens do perito judicial, do avaliador judicial, transferindo esta atribuição a quem? Ao oficial de justiça. Alguns, num primeiro momento, confesso que até eu, num primeiro momento, quando houve a reformulação legislativa, e isso veio ao CPC por conta da Lei 11.232, de 2005, e depois houve uma alteração no 143 pela outra lei,
para adequar a questão de atribuição legal, mas já vinha pela lei de 2005, acabei ficando preocupado. Por quê? A avaliação é um ato de extrema importância para o processo de execução. Por que um ato de extrema importância? Porque é a avaliação que vai determinar. Vocês querem ver a importância? É a avaliação que determina a porção do patrimônio do devedor que fica sujeitada àqueles atos de execução, para efeito de diminuição da penhora ou de reforço da penhora. É a avaliação que vai ditar o valor da aquisição na primeira praça, tratando-se de bem imóvel. É a avaliação que vai determinar o valor da aquisição do bem em primeira ou em segunda, se estiver diante de uma hipótese que dispense a publicação de editais. Artigo 275, inciso 1. Naquelas causas ou execuções cujo valor não exceda a 60 salários, é perfeitamente possível se dispensar a publicação de editais. Só que o bem não pode ser arrematado por valor inferior ao da avaliação, quer seja em primeira, quer seja em segunda. É o limite. É a avaliação também que vai determinar se aquele bem daquele incapaz pode ser adquirido por um valor de 80%, que é o valor mínimo para aquisição do bem de um incapaz em segunda praça. É a avaliação que também vai determinar o quê? Se houve nulidade ou não do ato de arrematação por preço vil. Então, vejam a importância da avaliação. Então, vejam a responsabilidade que recaiu sobre o oficial de justiça. E aqui nós temos que fazer um comentário importante. Por quê? Quando essa avaliação é feita por um perito judicial designado, qual o valor que é cobrado? 4 mil, 5 mil reais, 7 mil reais, dependendo do bem a ser avaliado. Quanto que o oficial de justiça recebe para fazer essa avaliação? Quanto que está a diligência mesmo? 15 reais? 15 reais. Complicado, né? E isso justifica, inclusive, porque no início da lei, o CREA, junto com o IBAP, acabaram por fazer cursos para capacitar. Não que eles não tenham capacidade, não é isso não, para dar aos oficiais de justiça os parâmetros que eles têm que ter para poder avaliar um bem imóvel. A adesão, à época, no calor, no início da lei, foi muito pequena. Por quê? Qual que é o estímulo de um oficial de justiça em se sujeitar a um ato dessa importância e dessa magnitude por um valor pífio de diligência? E importante, o ato de avaliação por conta do oficial de justiça é excelente. Sabe para quem? Para o devedor. Por que é excelente para o devedor? Porque vocês devem se lembrar de quando vocês estudaram a execução, e devem estudar até hoje, que a execução corre às expensas do devedor. Ou seja, enquanto no processo de conhecimento cabe ao autor adiantar as custas e despesas com a expectativa de ser reembolsado ao final, porque depende de ele sair vencedor ou não, na execução se tem o princípio do desfecho único. A execução só pode terminar com a satisfação do credor. Então, não tem essa de adiantar e ficar na expectativa. Esse valor vai ser reembolsado. Por isso que corre às expensas do devedor. Só que uma coisa é avaliar por 15 reais, 16 reais, 200 reais, 500 reais. Outra coisa é gastar 5 mil reais, 6 mil reais com avaliação. Isso significa dizer o quê? Que a parcela do patrimônio do devedor que vai ser invadida é muito maior.
Então, pensando na finalidade, no fim da execução, essa é uma modificação mais salutar ao devedor do que ao credor. Porque ele vai fazer com que a parcela do patrimônio a ser invadida do devedor seja muito menor do que com a avaliação pelo oficial de justiça. Mas a prática tem demonstrado o quê? A prática tem demonstrado que os oficiais de justiça têm feito avaliações? Têm feito avaliações, mas eles não têm se aventurado a avaliar bens de difícil estimação. Por quê? Porque o fato de a avaliação ter que se realizar por um oficial de justiça não significa dizer que possa o oficial deixar de lado todos aqueles requisitos que estão previstos em lei, artigos 680, 681, 682, 683 do Código de Processo Civil, que disciplinam os requisitos mínimos sob pena de nulidade do laudo. Ou seja, eu tenho que especificar as características do bem. Eu tenho que dizer de maneira clara e objetiva o estado de conservação do bem. Eu tenho que levar em consideração se este bem comporta divisão cômoda. Pois, se comportar divisão cômoda, eu não preciso penhorar, ou posso até penhorar, mas eu não sou obrigado a vender judicialmente os dois bens. Eu posso, comportando divisão cômoda, fazer a avaliação em partes. Se o lanço dado a uma das partes avaliadas for suficiente para suprir e satisfazer o crédito, eu não preciso expropriar a outra. É o típico caso de casa de praia ou de casa de campo, em que o cidadão compra 2 lotes, em um lote ele faz a casa e no outro lote ele faz o quê? O gazebo com piscina ou o gazebo, porque a churrasqueira não pode faltar, não tem jeito, com a quadra de tênis. Então vai o oficial de justiça ou o perito avaliador, eles têm que fazer a consideração. Tratam-se de 2 lotes, cada um com tanto de metro, fazendo a descrição, a avaliação da terra nua se dá pelo valor de tal, atribuindo-se, portanto, a cada um dos lotes o valor final de X. E para as construções e benfeitorias ou acessões realizadas sobre o terreno, estima-se a quantia de tanto, o que dá o valor a cada um dos lotes A e B, cuja soma encerra a quantia C. Para quê? Eu não quero nem comprar a casa do cara, só o terreno tá bom. Eu não posso, como juiz da execução, iniciar a oferta pública aos interessados apenas de parte do lote, seja da casa, seja da quadra? Posso. Ou seja, eu vou satisfazer sem dar ao meu devedor uma excessiva onerosidade. Eu não vou fazer ele se esforçar mais do que o necessário para que a obrigação seja satisfeita. Então, são esses pontos que tem que ser, que a gente tem que trabalhar. Só que isso é dia a dia. A execução, a gente não tem aquela tábua rasa, que a gente faz a classificação e vai partindo. Por quê? As situações que acontecem no dia a dia são situações absolutamente diferentes. A execução tem muito disso, do caso a caso. E indo para o caso a caso, nós começamos a trabalhar. Por quê? Será que eu poderia, no município de São Paulo, dispensar a avaliação de bens imóveis? Porque se o oficial de justiça não quer fazer, eu vou ter que nomear um perito. Esse perito vai custar dinheiro. É inegável. Ninguém trabalha de graça. As pessoas pensam que o advogado trabalha, né? Principalmente que o advogado é planta, vive de fotossíntese, né? Então todos os dias de manhã você sai, abre a janela, fica assim ao sol, né? Tomando sol e ponto. Você não precisa de mais nada para viver, né? Porque tudo é só uma perguntinha, não é assim que funciona? Então, será que eu não posso dispensar a avaliação de um bem imóvel no município de São Paulo? Veja, nós temos um decreto, não temos um decreto de 2005 do então prefeito José Serra,
que fez a revisão da planta genérica de valores para efeito de estabelecer uma coisa chamada valor venal de referência? Temos. E se for a fundo no decreto, tem um dispositivo do decreto que diz o quê? Que a finalidade é tornar o valor venal de referência o mais próximo da realidade de mercado, para que não haja déficit tributário por parte do poder público. E é interessante porque se vocês analisarem os imóveis de São Paulo, vocês vão ver o quê? São imobiliárias que são nomeadas, que reconhecidamente com capacidade para fazer isso e que alimentam um sistema da prefeitura, fazendo o quê? A correção do valor venal do imóvel para efeito de ITBI, não para efeito de IPTU. Ótimo! Você pega o decreto, você pega o valor venal de referência, que basta ter o número do contribuinte, junta com mais 3 ou 4 anúncios de jornal que dizem, ou atestam, ou corroboram que aquele valor venal de referência se aproxima da realidade de mercado, sem qualquer contestação da parte contrária, é absolutamente dispensável a avaliação. Até mesmo porque o devedor, em sã consciência e sem qualquer propósito protelatório, sabedor de que aquela estimação pecuniária é a real, não vai querer, salvo para uma procrastinação ou protelação, ele não vai ter o interesse de impugnar para efeito de uma avaliação, contando com o princípio de probidade de lealdade processual, porque seria o mesmo que dar um tiro no pé, porque ele vai provocar uma avaliação, provocar um gasto, que ao final vai sair do patrimônio de quem? Dele. E mais importante, essas modificações, elas criam um cenário favorável à efetividade da execução. Porque a gente não pode estudar a execução só nesses aspectos. Nós vamos chegar no final dessa nossa conversa de hoje, vocês vão ver que para aqueles que sabem usar as regras executivas, a execução está muito boa, está muito rápida. E ouso até dizer, nem precisaria de qualquer tipo de reforma no livro de execução. Precisaria apenas de alguns ajustes para fazer adequação técnica, mas não modificações a fundo da execução, porque ela está efetiva. Ela nunca teve tão efetiva como está hoje. Mas vamos seguindo aqui, vamos andando. A avaliação feita, seja por oficial de justiça, seja por perito, ela pode ser revista a qualquer momento, seja por provocação da parte interessada, seja por ato de ofício do juiz. E quando que isso acontece? Isso acontece quando houver uma subavaliação ou uma superavaliação ou valorização do bem. E aqui é interessante, porque quando a lei 11.382 de 2006 fez essa alteração, alterando essa regra de repetibilidade da avaliação, o legislador ele positivou algo que já existia e já estava consagrado no âmbito doutrinário e jurisprudencial. Porque a nossa disposição legal apenas admitia o quê? Que se fizesse nova avaliação do bem se ocorresse a desvalorização. Ora, uma redação nesse sentido é um prato cheio para violação ao princípio da isonomia. E um prato cheio para que a execução seja expoliativa. Significa dizer, retire do patrimônio do devedor mais do que o necessário para a satisfação da obrigação. Por quê? A premissa tem que ser a mesma. Se hoje eu moro em um bairro e neste bairro há o lançamento de um projeto habitacional que possa desvalorizar a região, é óbvio que uma casa avaliada em 80, se perder o seu valor, não vai atrair interessados. Essa execução não vai chegar à satisfação e será uma execução infrutífera. Só que a redação legal, ela se atentava apenas aos olhos do credor. Agora,
se eu estava em um bairro, essa casa tinha sido avaliada. Isso aconteceu muito. Por quê? Nós tivemos um período de transição. Porque na sistemática antiga, qualquer que fosse o título ou a forma de execução, como que se dava? Por meio dos embargos à execução, que acabavam por suspender a marcha executiva. Coisa que já não é mais assim, nós veremos um pouco mais adiante. Mas o que acontecia? Acontecia que aquele bem que foi avaliado em 2007, 2006, aquele apartamento de 115 metros, 3 suítes, num bairro mais ou menos, que tinha lá o seu valor de 250 mil reais. Quanto vale um apartamento desse hoje? No mesmo bairro mais ou menos? 700. Então quer dizer, se fosse ao contrário, a lei dava a possibilidade de se fazer uma nova avaliação em benefício do credor. Agora, o inverso não era verdadeiro. O que o legislador fez? Ele positivou algo que já havia ocorrido e já estava sedimentado em doutrina e jurisprudência. Se subir ou se descer, vai ter que reavaliar. Por quê? Eu não posso gerar o enriquecimento sem causa e se desvalorizar, ninguém vai arrematar. A execução não vai ser satisfeita. Então isso já tem desde hoje. E é uma questão interessante. Por quê? Nós temos que fazer uma distinção. E essa distinção é importante no tema da execução. Uma coisa é pedir nova avaliação alegando valorização ou desvalorização do bem. Outra coisa distinta é, em vista do momento em que foi realizada a avaliação, não é que tenha ocorrido valorização do bem, mas há a necessidade de que se faça a atualização do valor da avaliação. Não estou dizendo que há valorização ou desvalorização, mas a necessidade de atualização do valor do bem. E por aí as coisas vão indo. E é interessante porque o nosso Código de Processo Civil, ele acabou por manter, mesmo diante da mudança, o instituto da alienação antecipada de bens. Quando que se dá a alienação antecipada de bens? Quando nós estivermos diante de bens perecíveis ou quando se mostrar vantajosa para o processo. Mas eu pergunto para vocês e provoco aí a reflexão de vocês. Será que realmente a gente está diante de uma venda antecipada de bens? A gente tem que fazer uma leitura diferente da lei. Muitos diziam e até escrevem ainda que isso é uma tutela de urgência na execução. É a venda antecipada antes do momento adequado, com a finalidade de não ocasionar prejuízo, quer ao credor, quer ao devedor. Será que isso ainda, diante da nossa temática executiva, persiste? Porque essa ideia de alienação antecipada de bens, ela vem exatamente da sistemática anterior. Citação do devedor, penhora de bens, prazo de 10 dias, oposição de embargos, não é isso? Suspensão da execução, ficava rápido, né? Quanto tempo? 3 anos, 4 anos para julgar embargos, depois recurso de apelação rápido também, 6, 7 anos para o Tribunal de Justiça julgar, e só depois se fazia o quê? A avaliação do bem penhorado, quando você retomava a marcha da execução e parava com os embargos. Essa realidade que nós temos hoje? Realidade é diferente. Qual que é a realidade? Realidade é, citou para pagar em 3 dias, ou opor embargos, e se fizer oposição de embargos, só vai ter efeito suspensivo se garantir o juízo e se tiver fundamento relevante e perigo de dano. Se não tiver nada disso, a marcha executiva vai seguir. O oficial de justiça vai lá, ele vai penhorar e vai avaliar. E se não tiver suspensão, vai publicar edital e vai vender. Isto se o credor ou os outros legitimados não pretenderem a adjudicação do bem penhorado. Então tem alguma alienação antecipada de bens aqui? Nenhuma. A alienação se dá no curso natural do processo. Então tem que, por isso que eu falo,
A execução está boa como está no código, precisa apenas de ajustes técnicos para deixar claro o quê? Que essa alienação antecipada na atual sistemática do código só tem cabimento quando for emprestado aos embargos o efeito suspensivo. Caso contrário, a alienação vai ocorrer exatamente no momento natural. Não tem jeito. Mas vamos seguindo aqui. A questão de separação. Porque antes nós tínhamos um sistema unificado de execução. Pouco importava a natureza do título, se judicial ou extrajudicial, a forma de se perseguir a satisfação era absolutamente a mesma. Citação do devedor para pagar em 24 horas sob pena de penhora. Uma vez penhorado o bem e intimado o devedor, começava a correr o prazo de 10 dias para oposição dos embargos. Com a Lei 11.232 de 2005, criou-se ou implementou-se no nosso sistema a fase de cumprimento da sentença. Então nós criamos dois métodos, duas técnicas diferenciadas no início, deixe isso bem claro, para se perseguir a satisfação da obrigação. Em se tratando de título executivo judicial, um processo autônomo com citação do devedor para pagar no prazo de 3 dias ou opor embargos no prazo de 15. E se pagar em 3 dias, tem um desconto. Né? O Judiciário Casa Bahia tem um desconto de 50%. Apenas dos honorários advocatícios. Por que nós sempre pagamos a conta? A ideia é ótima para estimular o cumprimento espontâneo, como diz o professor Araquém, né, entre aspas, porque se fosse cumprimento espontâneo não teria execução, porque não haveria inadimplemento, requisito específico do 582 e 581. Ótimo, mas vamos deixar isso aí de lado. Espera aí, se nós vamos trabalhar menos, e por isso justifica-se a redução em 50%, dos honorários advocatícios, o Poder Judiciário também vai trabalhar. Por quê? Não vai ter que avaliar, não vai ter que praticar atos jurisdicionais tendentes à expropriação. Então, por premissa, também dever-se-ia reduzir as custas judiciais à razão de 50%. Parâmetro, né? Parâmetro, mas não, só nós. É a experiência que nós colhemos lá da ação unitória, né? Do 1102A, B, C e D lá. Mas tudo bem, vamos seguindo. Então, ótimo. No que diz respeito a títulos executivos judiciais, depois de muito tempo, né, anos, décadas, eles descobriram o quê? Espera aí, eu não preciso citar o devedor de novo, porque ele já faz parte da relação processual. O que eu preciso fazer? Eu preciso intimá-lo apenas para cumprir a decisão. Porque a citação, ela tem por finalidade formar, constituir validamente uma relação processual. No caso de execuções de sentença, essa relação já existia, mas nós entendíamos que a sentença condenatória não era dotada de eficácia executiva, ou seja, ela não tinha aptidão, desde logo, para poder invadir a esfera patrimonial do devedor. Então precisava inaugurar uma nova relação processual, para que a partir dessa nova relação você tivesse todas as consequências que a lei estabelece. Tiramos isso e criamos a intimação, para pagar em 15 dias sob pena de uma multa altíssima de 10%. Uma multa que não tem periodicidade, uma multa que não pode ser aumentada nem reduzida. Quer dizer, qual que é o poder de coação, de coerção de uma multa dessa para um cidadão que não tem patrimônio? Todos brincam que nós advogados não sabemos fazer conta, não é isso? Ótimo. Vamos
entender que isso seja uma verdade. Mas pelo menos algumas equações mais fáceis nós conseguimos. Quanto que é 100% de zero? Zero. Que adianta colocar multa se o cara não tem patrimônio? Que a perda de toque da execução é patrimonialidade. Ah, mas ele se negou. Artigo 601, intimei ele para que ele indicasse bens livres e desembaraçados e ele cometeu ato atentatório à dignidade da jurisdição executiva. Multa de 20%. Ótimo. 20%. Ele opôs embargos manifestamente protelatórios. Artigo 740, multa de 20%. Multa de 20%. Ele cometeu atentado. Ele alterou o estado de fato ou de direito do processo. Multa e vai ficar sem falar nos autos. Tem patrimônio? Qual a efetividade dessa multa? Mas ele continua gastando dinheiro no cartão de crédito. Ele continua investindo na bolsa de valores. Ele continua andando de carro importado. Ele continua morando bem. Às vezes em palacete. Às vezes numa casa que vale 8 milhões, 7 milhões, 10 milhões de reais. Mas tem sobre ela o manto da empenhorabilidade. E quando, lá atrás, nas primeiras reformas executivas, tentaram relativizar o bem de família, para dizer que bem de família é aquele cujo valor seja igual ou inferior a 1000 vezes o salário mínimo, isso não passou. Essa é a efetividade da execução. A efetividade da execução era a redação que tinha e que estão tentando fazer passar. Ou seja, para aqueles que tiverem salários superiores a 40 salários mínimos, o que sobejar este valor, 30% podem ser objeto de penhora, independentemente de ser alimentício ou não obrigação. Porque vamos e venhamos, com 28 mil, 29 mil reais dá para viver muito bem, não dá? Com muita dignidade. Com 724 mil reais dá para morar muito bem, com muita dignidade. O que não dá é para morar numa casa de 8 milhões, dever 5 milhões na praça e ter reconhecidamente pelo Poder Judiciário a impenhorabilidade do seu bem. Mude seu estilo de vida. Né? Passe de nobre a plebeu, mas continue morando com dignidade e salde as suas dívidas. O que nós vivemos no país é um momento em que nós temos verdadeiros devedores profissionais que conhecem as mazelas do Poder Judiciário, que conhecem as mazelas do processo de execução, ou da execução em si, e que conhecem as mazelas tributárias e sabem que muitas vezes aquilo que é perda vai a prejuízo e a partir do prejuízo se torna lucro, operações bancárias. Dei a irrecuperabilidade do crédito do meu devedor, o que vai acontecer? No exercício seguinte, o banco vai fazer apenas o ajuste. Perda, lucro, receita, despesa, compensei. Recolhi menos imposto de renda. A partir deste momento, qualquer valor que entre daquele devedor se torna um lucro. E aí nós formamos uma casta privilegiada de devedores profissionais. E devedores profissionais que têm um despautério de dizer: eu só devo para banco. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Não estou entrando no mérito de taxa e nada. Só devo para banco. É melhor do que dever para você. O banco não vai ficar sem casa. O banco não vai ficar sem comer. Mas espera aí. E aonde está a questão de cumprimento das suas obrigações? Não existe. Mas vamos seguindo aqui. É um problema que nós temos hoje. E que a execução está causando isso. Eu tenho um amigo do Rio Grande do Norte, o professor de Mossoró, o professor Erval, uma vez num congresso em Uberaba, ele disse que o princípio central da execução é o princípio do cabalizo. O que significava esse princípio do cabalizo? Todo mundo, assim, mais de 800 pessoas na plateia tentando entender o que ele dizia desse tal de princípio de cabalizo. Eu estava do lado e não entendia nada. Porque ele dizia assim: lá na minha terra,
Se o cabra é liso, esquece. Não tem patrimônio, não tem satisfação, não tem realização. Eu não vou invadir nada. Vou penhorar nada. Vou expropriar nada. A execução vai dar em nada. É o princípio do caba liso, que nós conhecemos pelo professor Humberto como o princípio da patrimonialidade, responsabilidade patrimonial. O devedor responde com seus bens presentes e futuros, que foi um princípio agora abrasileirado. Mas vamos seguindo aqui. Nós tivemos uma reformulação na técnica de defesa do devedor muito importante. E eu vou dividir essa discussão aqui, prometo não me alongar muito, não vou passar das 10 horas, tá? Fiquem tranquilos. Em dois momentos, embargos à execução e impugnação. Os embargos à execução, talvez de uma forma despercebida do legislador, eles acabaram por criar um problema na sistemática. Por que um problema na sistemática? Se vocês lerem o artigo 652 do Código de Processo Civil, vocês vão observar o quê? Vocês vão observar que é expedido um mandado de citação. Esse mandado de citação é feito pelo oficial de justiça, ele é devolvido, não ocorrendo pagamento, o que vai acontecer? O oficial de justiça munido da segunda via do mandado, ele vai procurar bens passíveis de serem penhorados e avaliados. Só que o que acontece? O prazo para a oposição dos embargos à execução, a rigor do que dispõe o artigo 736, ou 38, melhor dizendo, ele já se iniciou. Ele teve início com a juntada da primeira via do mandado. E aí, como que eu vou resolver um problema de interpretação? Porque o artigo 745, salvo o melhor juízo, inciso 2 do Código de Processo Civil, ele traz como matéria alegável nos embargos a avaliação errônea ou a penhora incorreta. Que é a mesma coisa. Aí eu pergunto a vocês, meu prazo já começou, porque eu brinco, quem já teve aula comigo, quem já viu eu falando, sabe que eu falo em todas as aulas que eu dou de execução. Alguém aqui conhece o oficial de justiça chamado MacGyver? Porque tem que ser MacGyver para encontrar o devedor, citar o devedor, penhorar bens do devedor e avaliar tudo na sequência. Quando acha o devedor, já está excelente. Penhorar bens e avaliar bens, está no lucro. Então, isso é uma missão impossível. Praticamente impossível. Então, só o MacGyver para conseguir isso com essa rapidez. Mas, aonde que isso reflete no nosso dia a dia? No nosso problema da execução? Os meus embargos já foram opostos. E o ato de penhora veio depois. O ato de avaliação veio depois. Muitas vezes, os embargos já foram até julgados. Muitas vezes, os embargos já passaram da fase de instrução. Muitas vezes, os embargos já tiveram o término da sua fase postulatória e se iniciou, eventualmente, a fase instrutória. Como que eu faço a alegação do bem? Do vício da penhora? Como é que eu vou fazer a alegação? Como que eu vou fazer a alegação da avaliação errônea? Me digam como isso é possível. Embargos complementares? Embargos de segunda fase? A doutrina tem se inclinado, e a jurisprudência também tem acompanhado, que essa alegação deve ser feita por mera petição. Se não for possível, tecnicamente, e até mesmo em vista do momento processual, fazer um aditamento aos embargos para efeito de constar essas matérias, o único caminho que restará será
o ataque dessa matéria por simples petição, cuja decisão desafia agravo de instrumento. Qual o efeito do recurso de agravo mesmo? Qual? Não suspende nada. Só se o relator der com base no 558, 527, 2. Caso contrário, não tem. Então, vejam o problema que foi criado para a gente conseguir estabelecer isso. Mas, vamos seguindo. Quando nós vemos a temática da impugnação ao cumprimento da sentença, o legislador também deixou o mesmo vácuo. Para impugnar, eu preciso garantir ou não? O Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 2007, tem a posição clara no sentido de que o artigo 475J, parágrafo 1º do CPC, estabelece que o direito à oposição dos embargos, a impugnação, desculpem, apenas nasce com a intimação do devedor na pessoa do seu advogado de um ato complexo, penhora mais a avaliação. Então, enquanto não penhorar e enquanto não avaliar, não nasceu o direito à impugnação. Fica naquela ideia anterior dos embargos sem prévia garantia. Não tem forma, aguarda que a garantia venha para que depois ele seja apreciado. Tá, professor, mas você está falando de execução, está falando disso, está falando daquilo. E a arrematação mudou alguma coisa? O nosso sistema expropriatório mudou, e mudou muito. Só que mudou para melhor. Porque olha o sistema que nós tínhamos antes. Eu, Antônio, era credor de um determinado devedor. O meu devedor passava todos os dias na frente da minha casa, às 7 horas da manhã, com o carrão dele importado, me devendo 70 mil reais, buzinava e me dava tchau e perguntava assim, quer que eu traga pão e leite? E eu não queria oferecer o bem dele a terceiros, eu tinha interesse em ter o bem, certo? Podia fazer? Não. Eu tinha que avaliar, eu tinha que publicar editais, se fosse o caso, eu tinha que aguardar aquele procedimento arcaico, que ainda é arcaico, da asta pública, na modalidade leilão de bem imóvel, cruzar o dedo para que ninguém comparecesse, para que se eu quisesse eu pudesse adjudicar, ou se alguém comparecesse que eu então pudesse lançar ou arrematar com o meu próprio crédito, e ainda assim correria o risco do quê? De em 24 horas após, o cônjuge, o ascendente ou o descendente remirem na forma do artigo 788 o bem. Movimentei tudo, a máquina judiciária inteira, gastei dinheiro para que a esposa do meu devedor, que dorme com ele todos os santos dias, fosse lá e depositasse o valor. Por que não fez isso antes? Não, vou esperar você chegar até o final e só lá eu vou depositar se alguém ou você resolver comprar. O que o legislador fez? Vamos colocar ordem na casa. Vamos tornar essa sistemática executiva muito mais apropriada do que ela é hoje. Então, primeira coisa que ele fez, inverteu a ampulheta. O relógio do tempo agora é contrário ao devedor e favorável ao credor. Porque é simples, ele criou uma escala preferencial de métodos expropriatórios. E colocou em primeiro lugar a adjudicação. Ótimo. Se o credor não quer adjudicar, próximo meio da lista, alienação por iniciativa particular. Se ele não quer delegar essa função, ou que o Estado delegue essa função a um particular, ele fala assim, não, prefiro o método arcaico. Vamos lá para a asta pública. Ou uso o fruto de bem imóvel ou de empresa. Mas aonde que está a rapidez aqui? Revogou a remissão de bens do 788. Mas espera aí, professor, ele tirou essa coisa genuína, quer dizer, é uma coisa muito bonita, laços de família, praticamente. Quer dizer, lá no final eu ainda dou a chance derradeira
Olha que coisa mais filosófica. Eu mantenho o bem no seio familiar e satisfaço a obrigação. Olha que coisa linda, porque não fez antes. Né? Fez eu gastar um dinheiro, passar nervoso, sofrer todos os danos marginais do processo para ao final acontecer isso. Faça antes. Ele revogou o 788, mas tornou os legitimados à remissão antes existente, legitimados para a adjudicação. E deu a esses legitimados a adjudicação cônjuge, descendente e ascendente, preferência. Em pé de igualdade, eles preferem a todos os outros legitimados. Quem que pode adjudicar? Credor, credor com garantia real, os credores que tiverem penhorado o mesmo bem, cônjuge, descendente e ascendente. Se as ofertas forem absolutamente iguais, o cônjuge prefere a todos. Se não for o cônjuge, for o descendente. Se não for o descendente, o ascendente. Se não for o ascendente, credor com garantia real. Agora vocês perceberam onde está o problema aqui? Cadê a fazenda? Aonde está a fazenda? Para créditos tributários. Ela não está legitimada a adjudicar. E óbvio, ela não adjudica bens. Porque não é interesse da fazenda incorporar bens ao seu patrimônio. Então, veja o que acontece. A fazenda lá atrás, se não houver adjudicação, ela participa do concurso de credores, não participa? E quem que vai levar o dinheiro? O que penhorou em primeiro lugar. Salvo se houver credores com títulos preferenciais, que pela lei civil tenham preferência aos credores quirografários, destituídos de qualquer garantia. Então eu vou buscar lá o credor tributário, ele não tem preferência? Tem. Então aquele que deve uma série de tributos e quer pegar o bem limpo, o que ele faz? Ele vai esperar para arrematar lá na frente em dinheiro? Não, ele faz a adjudicação. Porque ao fazer a adjudicação, ele absolutamente retira, num primeiro momento, a possibilidade de concurso de credores. Vai existir o concurso de credores? Vai. Mas vai ter problemas. Porque vai adjudicar. Tá, não quero adjudicar. O que eu faço? Vou à alienação por iniciativa particular. Mas veja só, eu tenho um amigo que é corretor de imóvel, está numa necessidade violenta, precisa vender alguma coisa. Eu posso dar a venda do bem a ele? Não. Por que não? Porque a lei, no artigo 685A, B e C, na verdade o C, estabelece requisitos para que você vender ou proceder à venda pública de um bem. Primeiro, você tem que ter reputação ilibada, idoneidade financeira e ter o CRESSE, ou estar inscrito no CRESSE há pelo menos 5 anos. E outras providências ou outros requisitos que os regimentos ou as portarias ou as resoluções dos tribunais de justiça baixarem. E nós já temos cada tribunal com seus requisitos próprios para admitir que essas pessoas possam vender os bens penhorados por iniciativa particular. Tá, professor. Tá, Antônio. Mas isso é uma compra e venda normal? Eu vou numa imobiliária, faço a venda, assino um contrato? Não. É o devedor que está vendendo? O Estado. É o Estado que está alienando, contrariamente à vontade do devedor. Tá, não quero fazer alienação por iniciativa particular, quero ir para a asta pública. Todos aqueles requisitos que nós já conhecemos. Publicação de editais, prazos mínimos, necessidade de intimação do devedor da data das astas. Só que aqui nós temos uma coisa diferente. Que o legislador colocou, que antes inexistia. Antes nós tínhamos a necessidade de intimação do devedor pessoalmente.
E se não fosse possível intimá-lo pessoalmente, era possível a intimação por qualquer meio idôneo. E-mail, fax, telex, sinal de fumaça, seja lá o que for. Certo? Ótimo. Mas eu poderia, caso comprovasse que as tentativas de intimação pessoal foram inexitosas, proceder à intimação no próprio edital. Mas percebam que é uma vírgula que pode colocar em risco toda a asta, todo o procedimento da asta. Como é que o legislador resolveu isso? Simples. Será intimado na pessoa do seu advogado. Na expectativa de que o advogado sempre tem contato imediato com o seu cliente. Então é simples. Eu não vou tornar ou fragilizar o meu procedimento burocrático porque eu não consegui localizar quando o advogado que tem poderes para agir em juízo está acompanhando e presumidamente tem contato com o seu constituinte. Resultado, o devedor é intimado na pessoa do seu advogado. Se ele deixou de avisar e o bem foi arrematado por 45%, 50% do valor da avaliação, ele vai ter que se resolver com o seu cliente. Porque sempre a condicionante C vai aparecer. Ah, se o senhor tivesse me avisado, eu teria feito a remissão da execução para não perder o bem. Né? Artigo 651, eu posso remir a qualquer momento, antes da arrematação ou da adjudicação. Ah, se o senhor tivesse me avisado, eu mandava o meu amigo Orange Man, Laranjão, na asta para arrematar em lugar do outro. Ele jamais faria isso, mas como deu o problema e ele não foi avisado, ele iria fazer. Para fazer o quê? Responsabilidade civil do advogado. Então, vejam os problemas que a execução traz para o dia a dia, tanto das partes quanto do próprio advogado. E o que me deixa com o cabelo mais branco do que normalmente ele é que ainda hoje, e eu falo isso porque eu vi isso hoje, há advogados que vão ao fórum ou mandam os estagiários ao fórum para perguntar se a carta precatória de citação na execução já foi devolvida, para efeito de computar o dia de início do prazo para oposição dos embargos à execução. Porque ainda tem em mente a regra da parte geral, entre aspas, do artigo 241 do CPC, que tratando-se de citação ou intimação procedida por carta precatória, o prazo só começa a contar a partir da juntada aos autos da carta devidamente cumprida. Quando o artigo 738 afasta completamente essa regra. O artigo 638 diz o seguinte: tratando-se de citação procedida por carta, o prazo para oposição dos embargos começa a correr a partir da juntada aos autos no juízo deprecante de qualquer comunicação oficial dando conta do cumprimento da carta precatória. E o que é comunicação oficial? Para efeito de início de prazo. Pode ser um e-mail, pode ser um fax, pode ser um telegrama, pode ser um telefonema. Mas, professor, telefonema? Como é que eu vou ficar sabendo que um ligou para o outro? Princípio da documentação dos autos. Nós amamos carimbo. Só carimbar. Tum! Certifique do FEC na data de hoje. O funcionário público matriculado sob número tal, lotado no fórum regional ou da comarca de tanto,
telefonou expressando que a carta precatória de número tal, cuja cópia segue a folhas tais dos autos, foi cumprida na data de tanto. Acabou. O prazo começou. E tem gente que... Eu fiquei estarrecido hoje. Porque já faz quanto tempo desta lei? 8 anos praticamente. Né? E aquela... São as cores, né? O ensino por cores. Veja lá se tem um negocinho com capinha laranja juntado no meio dos autos. Veja lá se voltou um negocinho com capinha verde, azul, amarela. Por quê? É o retorno da carta precatória. Como é que você explica para o estagiário de primeiro e de segundo ano a carta precatória? Que ele só viu ainda pelos olhos do professor, né? O professor explicando que a carta precatória, e o aluno pergunta, mas que raio de carta precatória é essa que eu nunca vi? É um negocinho rosa, que volta, na capa está no meio do processo. Vê lá, você vai achar. Já é um bom indício para você começar a procurar o que é a carta precatória. Aí, a hora que você olhar a carta precatória, o que você faz? Vê uma folha antes. Vai ter um carimbo de certidão. Certifique e dou fé que a carta precatória foi juntada aos autos na data de tanto. Pronto, acabou. Começou o seu prazo de embargos. Mudou. Pode acontecer isso? Pode. Mas nesse momento de processo judicial eletrônico, esqueçam. Eles vão fazer comunicados oficiais e o seu prazo vai começar a correr. Agora, em se tratando de defesa do devedor, aspectos gerais da execução, vocês perceberam uma coisa muito interessante? Que as astas públicas, as praças, os leilões, todos eles estão concorridíssimos. Se ninguém comprou é porque realmente o que está sendo vendido não presta. Porque tudo está sendo vendido, tudo, sem exceção. Tudo sem exceção. Vocês perceberam isso? Que a concorrência, a grande quantidade de empresas que foram homologadas com plataforma eletrônica para fazer o leilão eletrônico dos bens penhorados? Tem advogado que só faz isso hoje. Antes, quando a gente recebia ligação, cotação por e-mail, vocês se lembram disso? Tem isso até hoje. Olha, o juiz deferiu uma citação para edital no seu processo, estou te mandando a cotação. E o pior, eles mandam a cotação com a presunção de que o advogado é desonesto. Porque ele manda 2 cotações. 480 publicação em 2 jornais. Aí na folha de trás, um outro orçamento com R$200 de desconto para advogado. Vocês já viram isso? R$200 de desconto para advogado. Como querem dizer? Você apresenta o de 480 para o seu cliente, mas me paga só 280. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser sério. Tem que ser sério. Mas, hoje, um bem seu foi penhorado, o pessoal monitora a publicação, as execuções, e começa a te ligar. Oi, tudo bem? Posso te mandar uma proposta? Eu publico o edital, eu intimo, eu faço tudo. Você não precisa ter custo nenhum. Eu faço a petição, vou lá, o juiz me autoriza a fazer o leilão eletrônico do seu bem. É isso que acontece hoje na execução. Mas por que está arrefecido esse mercado? Porque a execução passou a dar segurança aos terceiros que adquirem em asta pública. Antes, quem queria comprar alguma coisa em asta pública? Ninguém. Você falava com as pessoas diziam o quê? Eu adquiri um bem em asta pública? Você está louco. Vou lá, tenho que pagar à vista, fico com meu dinheiro preso, sobrevém embargos, a arrematação, a adjudicação, seja lá o que venha, vai suspender tudo, eu fico sem dinheiro e sem o bem. Não é assim que funciona? Funcionava? Era. Porque teve uma modificação na lei que, na minha opinião, foi a modificação que deu a maior efetividade à execução e que querem mudar. No projeto do código isso está sendo mudado. O artigo 694, no caput, ele diz assim, que também se repete no 685C, quando fala da alienação por iniciativa particular, e também fala quando diz respeito à adjudicação. Assinado o auto de adjudicação, de arrematação ou de alienação por iniciativa particular, a adjudicação, a arrematação, torna-se perfeita e acabada, não se desfazendo nem por ocasião da procedência dos embargos. Se os embargos forem julgados procedentes, sejam
os embargos de primeira fase, a execução ou a impugnação ao cumprimento da sentença, sejam os embargos de segunda fase, o devedor, olha que loucura, tem coisa que só acontece no Brasil, olha que coisa maluca. O devedor tem o direito de reaver do credor o que o credor recebeu em razão da venda. Uma execução feita do credor em face do devedor, ultimado o ato de expropriação e sendo procedente os embargos, reconhecendo a inexistência da obrigação, a execução se inverte. Eu que era devedor agora vou me tornar exequente. Eu vou cobrar o meu credor, nos autos da execução que ele me ajuizou, o que ele recebeu. Mas, vocês perceberam uma coisa importante? E o terceiro que adquiriu o bem? Ele está tranquilo. A chuva é lá fora. Porque eu comprei e eu vou levar. A minha aquisição não está prejudicada. Quem compra quer segurança. Quem compra quer tranquilidade. E foi isso que o legislador fez. Eu vou converter em perdas e danos, mas o bem que foi arrematado, ele não volta. Nós vamos discutir o quê? Perdas e danos. Mas a lei fez uma discriminação. Ela fez uma distinção ao dizer o quê? Salvo nas hipóteses de nulidade da execução. O que, num primeiro momento, pode parecer a maior injustiça do mundo. Porque, se você pensar um pouco mais, você vai dizer assim, mas espera aí, Antônio, quer dizer então que eu dei um cheque sem fundo, o cara me procurou, eu paguei o cheque, ele me executou, eu larguei mão, meu carro foi penhorado, meu carro foi adjudicado, eu entro com embargos, comprovo que eu paguei e, portanto, a obrigação está extinta, não é isso? E o meu carro não volta? Não volta. Todas as matérias que levam à extinção da obrigação não fazem com que o bem arrematado ou adjudicado retorne ao patrimônio do devedor. Ele permanece nas mãos do terceiro adquirente, daquele que adquiriu, não se desfaz. Ele só vai voltar ao patrimônio do devedor se for caso de nulidade. Não é uma coisa que num primeiro momento parece injusta? Parece, mas por que isso acontece? É simples. Se a penhora é nula, se a avaliação foi feita de forma equivocada, se não foram cumpridos todos os requisitos da publicação do edital, a execução é nula, não é nula? É nula. Anula tudo e volta, não é isso? Anula tudo e volta para vender o quê? Às vezes é o único bem que tem que já foi vendido. Então, eu tenho que desfazer para fazer o que na execução? O bem retornar à esfera patrimonial e poder ser expropriado novamente. Então, no primeiro momento, parece existir uma injustiça ou uma certa perplexidade com esse tipo de disposição legal. Mas é a forma que o legislador encontrou de fazer o quê? Que a execução chegasse ao seu fim. Houve nulidade? Houve. Volto bem aqui e vamos discutir. Mas vejam a inteligência do sistema. O legislador, no 746, ele deu a possibilidade de o adquirente desistir da asta, da arrematação. Sobrevindo embargos à arrematação ou à adjudicação, o legislador deu a oportunidade, a possibilidade de o adquirente desistir da aquisição. Por que desistir da aquisição? Porque eu não quero correr o risco. Eu não quero ficar me envolvendo numa disputa judicial, numa discussão judicial. Então é simples. Tem embargos? Eu desisto da aquisição.
Só que aí nós temos que ter alguma interpretação sobre esse artigo, ou esse dispositivo, parágrafo 2º, salvo o melhor juízo do 746, no seguinte sentido: a arrematação, a adjudicação, ela não é perfeita e acabada com a assinatura do auto, só se desfazendo naquelas hipóteses de nulidade? Então ela é perfeita e acabada para as partes e para o terceiro que adquiriu em asta pública. O que significa dizer que, se a matéria alegada nos embargos, a arrematação, ou a adjudicação, ou a alienação por iniciativa particular, não colocar em risco a aquisição, o adquirente não pode desistir. Se eu alegar pagamento, prescrição, novação, transação, confusão, desfaz a arrematação? Não. Então ele vai poder desistir? Não pode. Ele só vai poder desistir se a matéria alegada nos embargos for uma matéria que dê ensejo à nulidade e, portanto, coloque em risco a sua aquisição. Mas, até aí, perfeito, mas demanda interpretação. O problema vem nessa multa aí, né? O legislador colocou uma multa nesse 746 que é de uma interpretação complicada, né? Porque diz assim: sendo julgados manifestamente protelatórios os embargos, o juiz imporá. Não é que ele pode impor, há uma faculdade. É um poder-dever, imporá. É verbo no imperativo, não tem jeito. Imporá uma multa de 20%. Até aí ótimo, não é nenhuma novidade, não precisaria nem estar escrito isso aí, porque se é protelatório está no artigo 17, lá de trás, está no 14, né? Está lá no dever de probidade e lealdade processual. Mas tudo bem, ele quis escrever. Só que ele fez o quê? Qual que é o destinatário da multa? O adquirente. Quer dizer, o Estado ficou 10 anos tentando expropriar para satisfazer. O credor ficou 10 anos tentando expropriar para ver a sua obrigação satisfeita e o seu dinheiro de volta ao seu patrimônio. E o devedor ficou até agora resistindo. Aí, no final, vem alguém, arremata, o devedor é penalizado, e quem leva a multa? O adquirente. De 20%. O adquirente leva a multa. O Estado fica com metade do pirulito do Polo Norte, aquele colorido, e a outra metade fica para o credor, que são os dois maiores prejudicados, não levam nenhum pedaço da fatia dessa multa. Há interpretações sobre essa questão. Primeiro, espera aí. Se o adquirente desistiu, ele não tem direito à multa. Caso contrário, nós vamos criar aqui uma nova classe, que é a classe do arrematante desistente. Porque seria uma delícia, né? Eu vou lá, arremato, obviamente sobrevirão embargos à arrematação, porque isso é íncito do próprio devedor, achar uma nulidade para opor os embargos. Na hora que sobrevêm os embargos, o que o arrematante faz? Ah, não quero correr o risco. Desiste da aquisição, os embargos continuam, o que o arrematante processualista faz? Se habilita como assistente do embargado, auxilia para que os embargos sejam julgados improcedentes e manifestamente protelatórios. Porque ao final e ao cabo, ele vai receber uma intimação na casa dele dizendo: vá ao Poder Judiciário e inicie a execução da sua multa de 20%, que foi imposta em vista daquela arrematação que você não quis correr o risco. É de ficar de boca aberta, né? Mas é o que está escrito na lei. Como é que a gente tempera isso? Primeiro, só tem direito se ele continuar figurando como litisconsorte no polo passivo dos embargos. 1. 2. Se firmou a jurisprudência no âmbito do STJ, e aqueles que têm o código do Teodoro Negrão vão ver que essa nota se repete até hoje. Código de 2014.
que o arrematante é litisconsorte necessário do exequente nos embargos à execução. Litisconsórcio necessário em decorrência da relação jurídica inscindível. Por quê? Se for desfeita a arrematação, tem que desfazer para os dois, para o credor e para o adquirente. Aonde que está o problema aqui? Dependendo da matéria alegada nos embargos, será desfeita a arrematação? Não. O que faz com que os embargos não tenham mais a figura, nesta situação, desconstituição, mas de condenação. Eu quero reconhecer a existência de uma matéria extintiva da obrigação para que eu tenha o direito de reaver o valor recebido pelo exequente. Vai desfazer, mais uma vez, a aquisição que foi feita pelo adquirente? Não. Então não tem justificativa o litisconsórcio necessário. O adquirente não tem razão para figurar no polo passivo desses embargos. Se ele não tem razão para figurar no polo passivo, ele não tem razão nenhuma para ser o destinatário dessa multa. Segundo. Terceiro, se for alegada nulidade por preço vil, se for alegado vício no edital, se for alegado que o bem foi arrematado por alguém que não poderia arrematar, as hipóteses do parágrafo único do 69A do CPC, o ato de desistência da aquisição pelo adquirente não vai fazer desaparecer o vício? Vai, não vai? Porque esse bem vai ter que voltar para ser vendido. Isso eu aprendi quando eu tive aula de processo na graduação, que se chama perda superveniente do objeto da ação, e que gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Então ele nem vai entrar na discussão de direito para efeito de dizer se são manifestamente protelatórios ou não. Ele vai extinguir por carência e ponto final. Então, vejam a quantidade de questões, e fechando aqui essa nossa conversa, que eu acabei me alongando até demais, peço desculpa para vocês. Olha a quantidade de problemas que nós temos na temática executiva, questões, muitas delas, que passam ao largo. Há 8 anos a lei mudou para uma lei, e há 9 anos a lei mudou para outra. E os problemas continuam absolutamente iguais. E nós vamos mexer na execução. Nós vamos tirar, primeiro, vamos não, né? Depende de muita vontade, da convergência de muitas vontades e de astros também para fazer passar o que está aí. Não posso mais ter bloqueio liminar. Parágrafo único do 259 da emenda do Nelson Marcheselli. Foi votado. Execução de alimentos. Qual que é a força da execução de alimentos? Prisão. Não é prisão do devedor? Tem uma emenda que vai ser votada que coloca a prisão do devedor de alimentos como a última medida. A última medida. E mais, prisão em regime semiaberto. Há pessoas que defendem que essa interpretação está correta, porque ele vai ser punido ou tolhido na sua liberdade, mas vai ter o direito de trabalhar para efeito de auferir, alcançar rendimentos para pagar a obrigação alimentar. Nós não vamos entrar nessa discussão, mas vejam a quantidade de problemas que nós já temos na execução para um modelo de execução que se tornou efetivo, e a prática demonstra isso, e nós estamos mudando. E vocês querem saber do pior? Essa efetividade que nós temos na execução por conta da segurança de se adquirir em asta pública, o projeto não é que ele desmonta, ele fragiliza isso. Porque ele diz o seguinte: qualquer vício
poderá ser alegado por simples petição. Não preciso mais dos embargos à adjudicação, à arrematação ou alienação por iniciativa particular. O vício eu alego por simples petição. Se eu não alegar por simples petição, vejam só. O vício poderá ser alegado por meio de ação autônoma, da qual o adquirente será litisconsorte necessário. Dependendo do prazo, ele não vai ser um litisconsorte, ele vai ser um litis sem sorte. Né? Vocês já imaginaram adquirir um bem hoje em asta pública? A gente vê que as pessoas que participam de asta pública, especialmente na aquisição de bens imóveis, são empresas de participação que têm a sua vocação natural para aquisição desses bens mesmo. Aí eu compro, vendo para ele, que vende para ele, que vende para ela, que vai na ponta da cadeia dominial e vai para ela. Daqui um ano, eu, Antônio, que sou o devedor, descubro um vício, vou ajuizar uma ação anulatória em face de todos vocês, porque eu vou pretender anulação. Não vou pretender anulação? Então eu tenho que colocar todos no polo passivo. Quer dizer, toda essa forma, essa busca de aquisição, as pessoas vão ter um pouco de receio, porque essa segurança pode ser afetada. Mas só para finalizar aqui, nós irmos embora felizes e contentes dessa aula, ou não, né? Depende do ponto de vista. Há uma coisa que nos cabe como advogados, e que nós muitas vezes pecamos. Nós criticamos muito, não por muitas vezes com razão, outras sem razão, uma decisão judicial, a postura de um magistrado, uma decisão dada em um recurso por um tribunal, mas nós nos esquecemos também da nossa finalidade como advogado, que é provocar a discussão, que é provocar a argumentação, que é provocar uma decisão qualificada. É levar questões de autoindagação, quando elas existem, para que nós coloquemos à prova a capacidade do nosso poder judiciário e do nosso julgador de enxergar essas questões. E muitas vezes nós nos limitamos à comodidade interpretativa e esquecemos de fazer toda a análise de história, toda a análise de contexto, porque, por exemplo, como é que a gente pode aceitar preço vil 50% do valor da avaliação? Nós aceitamos isso como uma verdade. É o dogma, né? A fé. Como uma verdade, está ótimo, está certo. Estava ótimo, estava ótimo. Era um percentual factível na sistemática executiva anterior? Era. Porque o Celso Neves escreveu lá atrás que o preço vil é aquele que a parte jamais praticaria no mercado normal, considerando-se todas as mazelas da aquisição em asta pública. Não é isso? Então eu tenho que desvalorizar, porque eu vou correr o risco da aquisição, que eu tenho que pagar à vista, porque eu posso ficar com o meu dinheiro preso. Agora eu pergunto para todos aqui, alguém em sã consciência vende o imóvel em 10 parcelas com entrada de 30%? Alguém vende? O banco vende para vocês bem assim? Não. Com juros de 1% ao mês? Vende? Não vende. O Poder Judiciário vende. E te dá um título limpo. Né? Você não precisa ficar pedindo certidão. Você sai com uma carta de arrematação. O Poder Judiciário vende. Ah, mas sobrevieram embargos à arrematação. Você tem o livre-arbítrio. Não quero. Desisto. Então, todas aquelas mazelas da aquisição que nós tínhamos na sistemática antiga não existem mais hoje. As dificuldades da aquisição em asta pública, elas foram superadas de tal modo que hoje o que mais se busca é o quê? Aquisição em asta pública. Então aquela dificuldade existente que levava à depreciação do preço, o desconto de oportunidade e de risco, não se justifica mais. Então nós não podemos mais aceitar e conceber um preço vil na ordem de 50% do valor da avaliação. Por quê? Hoje, o que ninguém queria é o que todo mundo mais quer. Adquirir o bem em asta pública, pela segurança, pela facilidade e pela taxa de juros desse tamanho que você compra. O bem.
Então, a dificuldade hoje se tornou uma facilidade, a ponto de gerar competição. Então, eu não posso admitir como correto preço subiu a 50%. Mas quantas vezes em processos vocês viram esse tipo de indagação ou esse tipo de discussão? Não se faz. Então, nos cabe como advogados também levar essa discussão ao Poder Judiciário, provocar uma decisão do juiz para que isso seja objeto de apreciação e contextualização. Fazer como a Xuxa fazia, o antes e o depois. Antes a execução era assim, ó, tinha que dar desconto. Hoje a execução é assim, ó, pode valorizar bem. Não precisa depreciar tanto não, porque todo mundo quer comprar aqui, ninguém quer comprar lá. Então, pode diminuir o desconto. Simples. Então, vamos começar a trabalhar numa realidade diferente. Outra coisa importante, que o código tem uma redação torta, e prometo para vocês que eu não falo mais. Eu paro nessa passagem. A questão da meação. A meação do cônjuge hoje, tratando-se de bem imóvel indivisível, recai sobre o produto da arrematação. Cadê o meu direito de propriedade? A dívida não é minha, mas metade do bem é meu. Por que tem que vender 100% e o meu direito de propriedade ser violado? Ah, mas não tem problema. Metade do que se apurar é seu. Calma. A minha meação recairá sobre o produto. Olha o jogo de palavras. Minha meação recairá sobre o produto ou será observada no produto? Tem diferença? Tem. O imóvel vale 100, avaliou por 100. A minha meação, 50. Vendeu por 75. 50 para mim, 25 para o credor. Certo? Sobre o. Será observada no. 37,50 para mim, 37,50 para o meu credor. Mas espera aí. Qual a interpretação que nós vamos utilizar? E aonde que está o problema disso aí? A resposta na execução, ela não é proativa, ela é reativa. Numa situação dessa, há o advogado que alertar o juiz antes da asta, considerando a existência de meação e sendo indivisível imóvel, deve-se consignar que o valor da meação será observado levando-se em consideração a avaliação. Caso contrário, 100, uma dívida de 50, meação de 50, vem um maluco dar um lanço de 50%, arremata por 50%. Como é que eu resolvo isso? Eu vendi para não satisfazer? Porque eu entrego a 50% do cônjuge e cadê o dinheiro do devedor, do credor? Vendi para quê? Para não satisfazer? Só que aí entra no problema da onde? Da atividade reativa. Se essa questão já é alertada antes do problema acontecer, cabe ao juiz fixar o preço mínimo considerando as peculiaridades e circunstâncias da ação. Ele vai dizer o seguinte: como há uma meação de 50 a ser respeitada e a avaliação foi de 50, considerando que o débito é de 30, não se admitirá lanço inferior a 80%. Acabou. Eu não violo, não expolio quem não é parte, o cônjuge, na sua meação. Eu não torno essa execução infrutífera porque eu vendi por vender e não satisfiz. É simples. Agora, nos cabe também fazer o alerta com relação a essas questões todas.